Olá, gente. Boa tarde. Valdeirês Barbosa. Falando para o Brasil e para todos, uma situação que é clara e real. Observe, o Brasil veio numa crescente economia e estabilização da moeda brasileira com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Talvez tenha sido poucas coisas que tenha feito de bom, mas a implantação do Plano Real trouxe um avanço para a nossa economia, o qual vocês não podem imaginar, porque tornou a moeda real, papel real, num papel de venda, de valorização de ouro, onde muitos países se faz até reserva com o real, pela estabilidade da moeda perante a moeda americana, o dólar, certo? Mas aí, como na política, como na vida, tudo passa, e passou aquela era direita no Brasil e veio a era esquerda, com um segmento da linguagem popular do pobre, o qual o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de disputar 3 eleições, ganhou as eleições de 2002 com aquela linguagem de popular, salvador da pátria. Infelizmente, um povo sofrido, sem cultura, que é o que acontece no Brasil, a pouca escolaridade, a pouca dedicação, a falta de cultura mesmo nas escolas, o fraco ensino dos professores, o qual não se apega a adotar para o aluno a linguagem do entendimento, não aquela só de chegar num quadrinho e escrever e deixar lá tudo à vontade, e sim fazer com que o aluno brasileiro tenha esse entendimento do conhecimento, não apenas memória rápida de fazer aquelas provas e tirar uma notinha 6 como média nacional e ser aprovado, e se entender com clareza, civilidade, educação moral e cívica, matemática, física, química e assim por diante. Até além disso, a medicina já era para a gente estar aprendendo tudo isso nas escolas, e depois, mais grande ou maior, vou corrigir porque esse português que atrapalha tanto a gente e não leva a canto nenhum, que a única matéria que não leva a nada é o português. Então vou falar a palavra maior. Então depois maior, já nas escolas, vi para a educação moral e cívica, o SPB, Organizações Sociais e Políticas do Brasil, para entender de política o potencial que essa nação tem. Mas o povo não conhece isso, o povo conhece miserabilidade e a linguagem popular, retórica, bravura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Lula lá, brilha uma estrela. E Lula ganhou as eleições, prometendo coisas para os pobres, onde quem foi que falou que quem se diz defensor dos pobres realmente defende os pobres? Não existe esse salvador da pátria, nem esse super-homem para isso. Aliado com Fidel Castro e com toda a esquerda da América do Sul, ele ganhou as eleições financiado pelas Farc, financiado por organizações criminosas, organizações essas, certo? Que foi credora desses outros países, como Fidel Castro, como o pessoal da Venezuela, como Chaves, assim por diante, finado Hugo Chaves, assim por diante. E aí ele ganhou, porque ganhou uma eleição no Brasil, naquela época, fazendo bilhões de santinho, bilhões, milhares de camisa e outras coisas mais. Era preciso ter muito dinheiro, e Lula não tinha esse dinheiro todo para fazer do Oiapoque ao Ichuí, 550 municípios no Brasil, financiar toda a campanha para falar do Lula lá. E ele ganhou as eleições. E na linguagem do pobre, aquela briga incessante, vou defender a Petrobras. Mas ele defendeu com toda a força antes a Petrobras para roubá-la, desde os mínimos centavos dos cofres de uma das empresas que mais tinha lucro para o Brasil. Porém, lucro sucateado de obras perdidas, devastadas, desgraçadas pelos cantos, onde todo mundo que faziam essas empenhadas levava todos os materiais. E a Petrobras estava acabada. Assim como a Vale do Rio Doce estava acabada quando foi vendida. Se avaliava o patrimônio, mas quando se ia ver, na verdade, o recanto de obras, era tudo sucata. Era inventário fantasma. Então Lula veio e acabou com a Petrobras, tanto que a Lava Jato está aí no caso, mostrando todos os desvios feitos do governo da era Lula e Dilma pela Petrobras. Não existe salvador da pátria, existe um homem que sabe falar muito bem, isso nós temos que respeitar, tem uma retórica muito boa, mas nunca preservou pelo progresso desse país. Continua a criminalidade crescendo exorbitantemente e ele é do polígono da maconha. Ele sabe de tudo. Foi ele quem abriu a porteira toda para toda essa droga vir para dentro do Brasil. Nós tínhamos aqui, vamos ter sempre. A criminalidade existe em todo canto. Mas nunca se viu tanto avanço depois da era Lula. Porque ele gastou 5 bilhões de reais para poder fazer uma fronteira vigiada por aeronaves não tripuladas e até hoje não derrubou uma aeronave. Pelo contrário, ele pedagiou
e negociou com todo mundo da América do Sul a entrada da droga para o Brasil. Hoje tem em todo canto, em toda esquina. Lavou todos os contratos, superfaturou tudo, criou fantasias, pegou um filho, laranjeou ele. Vocês que dizem que Bolsonaro o pessoal é laranja, ele laranjeou aquela porcaria do filho dele, pilantra, descarado, infeliz, que vive gastando dinheiro da população brasileira, lavando com JBS, lavando com Telemar, lavando com tudo. Esse é o Luiz Inácio Lula da Silva que você pensa que fez alguma coisa. Não criou nada, não aumentou nada na CLT, não aumentou nada na reforma da Previdência, não fez nada para a saúde, os hospitais continuam miseráveis. Criou uma taxa, um valor pequeno chamado Bolsa Família, dando miséria ao pobre, onde muitos deles não utilizam para poder gastar com seus filhos, e sim para tomar litrão, comprar cigarro e fazer recarga de celular. Essa é a grande verdade. Muita gente precisa disso. Mas a cada uma pessoa, a cada 3 pessoas que são beneficiadas, no mínimo uma é para os cofres, no caso da toda a cúpula do PT. Sejam prefeitos falcatruosos, funcionários fantasma, sistema falcatruoso. O presidente que você chama de Lula lá, Lula livre, ele tem que se manter mais 50 anos de cadeia, porque agora chegou alguém que fala a verdade, que diz a verdade. Tenho muito mais para falar dos avanços do novo presidente Jair Bolsonaro e digo para vocês, jamais a esquerda voltará para o Brasil. Um abraço, Valderes Barbosa.